Olá, estamos começando mais um episódio do Podsex, uma série que busca falar sobre sexualidade e relacionamentos afetivos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ver os próximos episódios e os episódios anteriores. Bom, e hoje eu tenho um convidado muito especial. Estamos fazendo esse podcast, inclusive à distância, né? É o Breno Rosostolato, psicólogo afirmativo, professor, estudante, pesquisador das masculinidades, né? E uma pessoa que eu tive a oportunidade de assistir ano passado no congresso da Esbrache e fiquei assim super feliz de conhecer o trabalho dele. Eu falei assim, eu preciso convidar esse cara para falar, né, para os homens, um homem falando para os homens. Essa é a intenção do podcast de hoje, que vai falar sobre masculinidades tóxicas e como isso vem afetando os homens no seu dia a dia e nos seus relacionamentos. Breno, querido, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Imagina, obrigado você pelo convite. É sempre um prazer enorme poder bater um papo com colegas, né, pessoas que eu também tanto admiro o trabalho e poder falar sobre masculinidade, né, que é um assunto tão atual e tão antigo e tão atual, né, Maíra? Assim, mas é Isso. tão importante a gente poder falar a respeito. Para mim é um prazer, obrigado poder bater esse papo com você. Então vamos lá, né, Breno? Uma das coisas que eu queria abrir com você é com uma reflexão que a gente vem observando que desde o movimento feminista muitas coisas vêm trazendo modificações para a forma dos homens e das mulheres se relacionarem, né? Então o movimento feminista trouxe uma emancipação da mulher para o trabalho, para a sexualidade, para a vida como um todo. É quando essa mulher se emancipa e tem, né, acesso ao prazer, ao dinheiro, começa a ficar mais empoderada, isso vai trazendo uma nova dinâmica de relacionamento, né, nesse mundo contemporâneo. E aí a minha sensação, eu falei assim, eu quero conversar com o Breno sobre isso, porque a minha sensação é que nesse movimento novo que está sendo construído agora, esses novos modelos de relacionamento, tanto homens quanto mulheres têm ficado um pouco perdidos com relação aos papéis que devem ocupar nos relacionamentos, né? Porque a gente vem de um lugar de relacionamento tradicional, patriarcal, onde tinha-se a clareza do papel do homem e do papel da mulher, e agora a gente tem uma mudança, uma reviravolta, e acredito que estamos em construção ainda desses novos lugares, né? E aí eu queria Uhum. que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Breno, se você percebe, como é que você vê isso, né? E de que forma, de repente, essa masculinidade tóxica vem deixando os homens também confusos com esse novo lugar. Perfeito, perfeito. Nossa, tua pergunta me abre várias portas, né? Eu acho que a gente pode transitar por todas elas. Como você mencionou o feminismo, eu queria inclusive evocar aqui, trazer uma frase da Simone de Beauvoir, que ela fala, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E isso se aplica muito perfeitamente aos homens também. O feminismo não é o nosso lugar de fala, né, dos homens, mas o nosso lugar de fala, né, é justamente a gente pensar no nosso processo de masculinidade, né? Como nós nos tornamos homem, né? A gente não nasce de fato homens, nós nos tornamos também. Assim, então fazendo uma referência, né, parafraseando a Simone de Beauvoir, eu acho que tornar-se homem tem sido um processo bastante intenso, profundo, né, para os nossos processos individuais, né, enquanto homens, de nos rever socialmente como homens, nos rever em relação à família, profissionalmente, nas relações afetivos sexuais, e nos rever, Maíra, tem nos causado, eu acho que tem causado aos homens ao mesmo tempo um aprofundamento muito a essa expectativa do que é ser homem, né? Do que se espera, né, dos homens socialmente, mas é um processo também que tem sido eu acho que tem sido bastante intenso no sentido da gente ressignificar, renomear, né, rever os nossos papéis, os nossos lugares, né? Então, eu acho legal quando você começa a tua pergunta pelo feminismo, porque eu posso muito embora não seja o nosso lugar de fala,
Mas a gente só consegue olhar para a nossa masculinidade quando a gente olha muito para os movimentos feministas também, né, que questionam muito, né, o lugar da mulher socialmente, no lugar de buscar conquistas, de buscar afirmação dessas mulheres. E aí, ao mesmo tempo, a gente olha para este novo lugar das mulheres e a gente tem que rever o nosso lugar enquanto homens também, né? Porque enquanto as mulheres saem de um lugar de subalternidade, né, para conquistarem o seu lugar na sociedade, o homem ele parte de um lugar já da hegemonia, né? A mulher parte de Isso. baixo, o homem parte de cima. Eu acho que é um processo intenso porque a gente tem que se conscientizar constantemente de que nós nunca estivemos num trono, né? Eu acho que muitos homens talvez entrem em crise. Eu acho que a crise do masculino parte muito dessa ideia de que, poxa, a gente sempre esteve no auge, né? Sempre estivemos num trono e esse trono ele é imaginário, ele é efêmero, inclusive, né? Porque nós não fomos destronados, ninguém nos tirou do lugar hegemônico. Talvez a gente nunca, talvez a gente nunca estivesse nele, né? Então eu parto da premissa de que nós homens agora nós estamos no nosso devido lugar, né? Por isso que a gente está em crise, porque a gente está se dando conta que a gente nunca foi hegemônico, né? A gente nunca esteve no topo de uma cadeia alimentar, né? Pelo contrário, nós somos alimento, né? Então, Excelente. eu acho que essa é a crise, né? E aí, é lógico, quando a gente começa a olhar para essa outra realidade, a gente começa a se perder, né, nos vários segmentos da vida, né? Então, pensando em relacionamentos, aí agora também pegando a segunda parte da tua pergunta, né? Quando a gente vai pensar, quando pensamos em relacionamentos afetivos sexuais, eu acho que o homem ele tem que lidar primeiro, né? Assim, com uma coisa que é a própria expectativa dele de amor, né? A própria construção dele de amor, né? Levando em consideração que o amor ele é algo muito novo também, né? Nas relações, isso é do século XX, né? Isso. A gente ainda está muito pautado nessa ideia do amor romântico, né? Da expectativa, da idealização, da projeção ao outro. Eu acho que nós homens, talvez a gente tenha uma tendência maior, né? A, a querer ainda a fazer uma projeção dos relacionamentos como se a gente tivesse que ter o controle, né? Como se a gente tivesse que ter o controle do relacionamento, como se a gente ainda fosse, a gente estabelece com o outro uma relação de propriedade, coisa que definitivamente a gente tem que desconstruir isso, né? É, e aí desconstruir essa ideia da objetificação ao corpo da mulher, né? Então, ao controle às relações afetivos sexuais, nosso próprio lugar também de vulnerabilidade, porque eu tô, né, enquanto homem, eu tô numa relação agora que eu não sei o que eu faço, eu tenho várias dúvidas, eu tenho que lidar com as minhas fragilidades, com as minhas vulnerabilidades, eu tenho que eu preciso da ajuda do outro, né? Então, como é que é agora estar nesse novo lugar, né? Que eu não tenho mais controle, que eu me sinto perdido, né? Que eu preciso me encontrar através da minha parceria, né? E a minha parceria está toda hora espelhando para mim que eu sou vulnerável, que eu não sei de tudo, que eu tenho várias questões. E, quer dizer, eu tenho que confrontar, né? Este meu novo lugar. Então, não tem sido um processo simples, mas é um processo necessário para gente, né? O que eu acho Porque mais que me chama a atenção, né, Breno, que eu fico me perguntando se, assim, se há, eu acredito que não, né, mas eu trouxe você enquanto homem para você trazer isso do seu lugar de homem e de terapeuta e psicólogo também. Se há um espaço para os homens expressarem, trazerem essa vulnerabilidade que não seja no consultório, né? Porque isso que você traz é de um lugar de um homem também que é psicólogo, que é estudioso, né, das masculinidades, mas eu fico pensando, o homem regular do dia a dia, né? Como é que ele fica nesse lugar de perceber que alguma coisa está fora do lugar? O lugar não é mais o mesmo do papai, da mamãe, do vovô e da vovó, né? Não é aquele Uhum, lugar de uhum. referência. É um lugar que está sendo construído. E agora, se eu me sinto frágil, o que é que eu faço? Quem é que eu procuro, né? Como é que você percebe? O homem de hoje tem com quem contar? Tem esses grupos? Porque nós mulheres, a gente se reúne, a gente, né, tem as nossas partilhas Exato, íntimas. Como é que você exato. observa isso no universo masculino? Eu vejo, não à toa, os vários grupos de homens estão surgindo também, né, Maíra? Assim, surgem
Você vê grupos de conversa mesmo, né, entre homens que vão surgindo para proporcionar mesmo esse encontro, esse bate-papo, porque homem precisa de homem, né? A gente precisa de novos referenciais. E eu tenho promovido alguns encontros, né, rodas de conversa entre homens, eu vejo como é transformador, né? Homens se vendo através da história de outros homens e aí percebendo que assim, nossa, o que ele tá falando é exatamente o que eu estou passando, né? A linguagem é a mesma, o lugar é o mesmo, né? Muitas vezes essas intersecções elas vão acontecendo e aí vai trazendo muito vai dando vazão a esses anseios, a essas angústias. Então, assim, as rodas de conversa elas estão acontecendo. Mas eu dou um passo atrás, até dois. Eu acho que as angústias masculinas, elas precisam ser colocadas para fora. Se não é em terapia, né, levando em consideração que terapia, às vezes, não é um processo simples, muitos homens não vão para a terapia, né, ainda são muito resistentes, bem, são resistentes até com a própria saúde física, né, imagina a saúde mental, né, que muitas vezes é subjugada também, né. Eu acho que essas angústias, elas precisam ser partilhadas, né, partilhadas, compartilhadas e divididas com o pai, com os amigos, né? Se você tem a possibilidade de poder dividir com o outro sobre o teu sofrimento, como é rico isso, né? Como isso é transformador, como isso é único, né? Eu não preciso sofrer sozinho, eu não preciso sofrer em silêncio, calado. Eu posso dividir com meu amigo, com meu melhor amigo, né? E às vezes o melhor amigo, ele tá ali justamente, talvez ele não tenha o que dizer para você, mas só o fato dele te ouvir, isso já te acalenta, né? E talvez a tua fala possa fazer também com que ele olhe para ele, né? Então eu vejo hoje, por exemplo, um movimento de homens mais dispostos a falar, né? Se não é em terapia, eles estão mais dispostos a fazer isso nos seus grupos familiares, nos seus grupos de amigos, com as suas parcerias, né? A questão toda é a gente, primeiro, como falar, né? Não utilizando a linguagem da agressão, né? Mas usando a linguagem do afeto, né? E como identificar esses afetos também. Então, como é importante, né, quando os homens eles conseguem falar sobre aquilo que eles sentem, sobre as suas emoções, né? Conseguir dando nome, inclusive, quando eu sinto raiva, quando eu sinto angústia, quando eu fico ansioso, né? Quando eu estou com ciúme, quando eu estou preocupado, né? Quando eu estou com medo. Então, nomear os meus sentimentos é extremamente necessário, né? E poder dividir isso com o outro é libertador, né? Porque quando eu divido, eu convido o outro também a olhar para o meu universo, olhar para os meus contextos, né? E aí, dividir com o outro também é a possibilidade de poder abrir minhas dúvidas, né? É poder perguntar, né, sobre coisas que eu não sei mesmo, né? E eu acho libertador mesmo nesse sentido, nós homens, assim, a gente poder perguntar para nossas parcerias sobre, olha, como é que você gosta de ser tocada? O que você está sentindo? Como é que você me sente, o que, que você está pensando, o que você gostaria, né? Como é que é o teu desejo, como é que a gente pode se aproximar. Quando eu me coloco afetivamente num relacionamento, eu abro possibilidade do outro poder se encontrar comigo de uma maneira diferente, né? Então, seja nos relacionamentos afetivos sexuais, seja com os vários grupos que eu transito, os homens eles estão buscando falar um pouco mais, né? Falar um pouco mais, porque eu vejo também que assim, nós estamos num movimento ainda de poder abrir, expandir, né? Mas todo pequeno movimento já é um movimento muito válido, né? Então, validar e legitimar esses sentimentos, essas falas, essas expressões dos homens, elas são super importantes. A gente tem que acolher isso, né? Então, sejam nossas parcerias, amigos, familiares, acolham esses homens. E quando aquele homem está ali no cantinho, muito quieto, é porque muito possivelmente ele tem coisas a dizer, né? Então provoque, né? Chame ele para uma conversa, porque às vezes os homens também não sabem como iniciar isso, né? Por falta de recursos, por não ter tido essa educação, ou partindo daquilo que eu falei anteriormente, como nós saímos de um lugar de uma suposta hegemonia, né, de um controle social, onde a gente tem que sempre nos mantermos muito rígidos, né? Essa rigidez fez com que a gente não conseguisse olhar para dentro, né? Conseguir aflorar, né, nossos sentimentos. Então, chame esse homem para o canto, converse com ele, né, tire ele desse lugar comum, né. Então, eu acho que é isso. Eu vejo sim, viu, Maíra, assim, existe esse movimento de acolhimento dos homens,
existem processos terapêuticos, encontros, né, vivenciais, imersões, inclusive até teve um recentemente aqui no interior de São Paulo, que era encontro, era grupo de homens mesmo para com a proposta de fazer uma imersão mesmo, né, sobre Ai, que legal, o Breno. processo, né, olhar para sua criança ferida, tal. Então esses grupos terapêuticos eles acontecem, mas eu acho que tem um movimento também interno desses homens não conseguirem, não sustentam mais essa rigidez, né? Eles têm que colocar para fora, têm que desabafar, né? E eu acho isso muito muito louvável, né? Que bom Eu que isso acho está isso. acontecendo agora. Isso que você traz é fantástico. Me remete ao livro da Esther Perel. Se eu não me engano, acho que é O Sexo no Cativeiro. Que ela Isso mesmo. traz, né, o quanto as mulheres saíram na frente, saem na frente nesse movimento de emancipação que traz essa nova configuração de relação, elas saem na frente quando a questão é o diálogo, né? Porque as mulheres já são treinadas para falar suas emoções há muito tempo. A mulher está em Uhum. contato com isso há muito tempo. E os homens, nesse novo movimento contemporâneo de relacionamento, eles estão chegando ainda, né? Porque eles estão Exato. saindo desse lugar de hegemonia, de poder, de eu sou, não fragilizo, eu não sou vulnerável, eu sou o fortão, dou conta Dominação. de tudo, né? E aí, daqui a pouco, vai conversar sobre algo com a mulher que está ali super habilidosa em transmitir suas emoções, e ele ainda está assim, saindo, né, da sua conchinha, né, para se abrir. Então, assim, acho que é um processo, e eu vejo esses processos, né, Breno, eu gosto sempre de isso no consultório. A gente vive num que as pessoas pensam que um processo vai ser você apertar o botão e tudo vai magicamente acontecer. Só que não Exato. é, né? O processo, eu diria assim, que é como uma alavanca, daquelas bem antigas, sabe? Vai teco, 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 até que você consiga chegar ao final. Mas isso é muito bom de ouvir, né? De saber desses grupos focados realmente numa nova masculinidade, né? E aí, para o pessoal que está acompanhando a gente, Breno, você poderia falar um pouquinho do que é isso que você está chamando de masculinidade tóxica? Lógico, lógico. Masculinidade tóxica então é um termo que surge nos meados na década de 1980, né? É, e é um sistema, né? Que é um sistema mesmo de clausura, né? Onde os homens eles vivem dentro de uma caixa no qual eles têm que cumprir uma expectativa social, né? Dentro dessa caixa você tem ali permeado vários conceitos, ideias, concepções, aonde o homem ele tem que ser trabalhador, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser, né, tem que ter prontidão sexual, ele tem que ser forte, corajoso. Então são vários conceitos ali jogados dentro dessa caixa que fazem que esses homens sintam uma necessidade, tenham que cumprir essas expectativas, né? Por isso que eu falo que é uma clausura, porque essas caixas elas não servem como proteção, elas servem mesmo para um aprisionamento. Então, a masculinidade tóxica, ela é um aprisionamento cultural no qual conceitos, concepções e ideias ainda permeiam os ideais de muitos homens daquilo que se espera deles, tá? Por que isso é tóxico? É, porque o homem ele pode ser trabalhador, ele pode ser trabalhador, né? Desde que isso não seja destrutivo para esse homem, né? Então assim, eu posso trabalhar, eu posso produzir, mas eu não preciso ser reconhecido tão somente naquilo que eu trabalho, né? O trabalho ele não pode tomar o tempo, né? Todo o tempo da minha vida. E eu não preciso apenas ser representado pelo meu trabalho. Eu tenho que poder transitar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ser pai, né? Eu tenho que ser amigo, eu tenho que ser Poder namorado, eu incluir tenho que as ser outras filho. partes de si, né, Breno? Exato. Ser trabalhador para muitos homens é uma exigência, é uma obrigação, né? Por isso que eu chamo isso de destrutivo. Por quê? Porque isso vai corroendo, né? Então, assim, eu trabalho tanto, eu chego em casa no final do dia, eu tenho muitos pacientes que falam isso. Nossa, Bruno, eu chego em casa exausto do que trabalho, né? E aí eu tenho que trabalhar, aí minha filha, putz, fica me demandando, minha esposa, sabe, quer conversar comigo e eu não aguento mais. Aí eu viro para eles e falo, mas você tem esposa, você tem filhos, né? É lógico, você ficou o dia inteiro fora, eles estão com saudade de você, eles sentem tua falta, eles querem conversar. Então é assim, você está reclamando de algo que faz parte da tua vida.
né? Isso. Então, ao invés de você reclamar deles, procure olhar por que que você não está dando conta de atender todas essas demandas, né? Por que que você não consegue, né, sentar com teus filhos, né, para brincar com eles? Por que que você não consegue ter uma conversa com a tua parceria? Será que não é porque você está se dedicando muito a um segmento da tua vida e talvez esteja esquecendo de outros, né? Então, assim, faz parte da vida, né? Inclusive, faz parte da vida adulta a gente dá conta disso tudo, né? A gente vai se Esse movimentando, né? malabarismo, né, das funções e Sim, papéis que a gente ocupa. não à toa, né? Assim, se fala tanto da dupla, terceira jornada de muitas mulheres, né? Ué, nós homens também temos que saber lidar com isso, né? Assim, você trabalha e você é pai e você é marido, então assim, é aquele negócio, vamos dar conta, né, da vida, porque a vida pede isso, né? A vida pede essas transições com que a gente esteja nos vários lugares e a gente não tem apenas que se dedicar ao trabalho, né? Porque é uma realidade, né? Muitos homens chegam do trabalho e parece que aquilo acaba, né? O dia deles acaba. Enquanto que para muitas mulheres chegam em casa, vão cuidar da casa, vão fazer comida, vão cuidar dos filhos, vão cuidar do marido, né? E ainda tem que estar prontas à noite para Para ter uma relação transar, porque sexual, se não né? tiver, né, corre o Então, risco de assim, ser traída. não então, exatamente. Nossa, olha só que absurdo, né? Então, assim, eu acho que tem uma conta aí que não bate, né? É. Um outro parâmetro, né, também. Se fala tanto dos homens enquanto pais, né? Ah, tá bom, então, ok. Nós somos, né? Então, o homem é pai, é um homem participativo, é um pai participativo, é um pai presente, é o paizão da, né? É o paizão da Opa, porra, né? O homão é. da porra. Tá, mas isso não é o esperado? Não deveria ser o natural, né? A partir do Não. momento que As você tem mulheres não filhos, é dada essa escolha, né, Breno? exata, a mulher não é dada essa escolha. Parece que a paternidade ela é opcional, né? É. E a maternidade ela já é posta. Tanto é que quando o homem ele é um pai presente, ele é classificado como, nossa, olha aqui, o mão da porra, né? Que paizão. Não, ele é um pai, né? Assim como a mãe. E se ele tem filhos, e se espera justamente o que dele? Responsabilidade em cuidar desses filhos, em estar presente, em brincar, né? Em saber o que, que o filho tem que fazer de lição no dia seguinte, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a naturalizar também esses processos de desconstruções masculinas, como se isso fosse tão inovador. Não, sabe? Eu acho que nós somos homens que nós estamos num lugar que assim, ok, vamos olhar para essas outras realidades. A gente está vivendo uma crise, uma reformulação dos nossos papéis sociais, sexuais, Isso. ok. Mas vamos naturalizar isso também, porque não o pai presente, né? Ou o marido amoroso, ele não tem que ser visto como algo, né? Nossa, absurdo, que cara admirável. Não, é uma pessoa que tá ali, né? É uma Que pessoa que está reconhece o seu comprometida papel e a sua participação dentro do núcleo familiar, e está né? comprometida com aquilo que se propôs, né? Fez uma escolha anterior, né? Casou, teve filhos, né? Isso. Tá com a sua Eu diria família, assim então que é uma assim, pessoa que não está alienada, né? E repetindo aquilo que veio de geração para geração, repetindo o papel transgeracional, porque esse papel, o homem que está conectado com isso ainda, né? De só estar no trabalho, de só ser representado ou ter alguma significância através do seu trabalho, ele está conectado com outro momento dos relacionamentos, que não é mais o momento atual. Ele está conectado com aquilo que chegou para ele enquanto valor do homem através do masculino nas suas famílias. Só que a realidade dele hoje é 2023. E a mulher dele trabalha, e ele tem 2 filhos, e ele tem trabalho também, e ele tem a família dele de origem, e tem amigos, e tem o futebol, ou o que seja, né? Então tem muitos lugares para ocupar e que ele fez a escolha de ocupar. Então, se você faz a escolha por aquilo e você cumpre com as suas responsabilidades, você não é o homão da porra, você é um homem contemporâneo. exato. Você é um homem contemporâneo que tá vivendo sua vida, né, entre altos e baixos, tropeços e acertos, está tudo certo, né? A gente não vai acertar sempre, mas quando a gente tiver algum deslize que a gente errar, a gente levanta de novo, a gente se corrige, dá um passo para o lado, dá um passo para trás, mas a gente está vivendo, né? E é o que a vida nos espera, coragem, né? É o que a vida nos espera mesmo, né, da gente. Que a gente tenha a coragem da gente assumir os nossos compromissos e as nossas escolhas.
E a gente precisa naturalizar isso, né? Então Sim. não é o homão da porra, é o homem que está vivendo a vida dele, né? E ao mesmo E diante tempo, das né, Breno, eu exigências, sinto que essa possibilidade de viver essa vida contemporânea é essa possibilidade também de abrir o coração para a vulnerabilidade, para a demonstração da afetividade, para poder parar também, para poder dar um limite nesse trabalho, para ter uma outra representação e significância na sua vida que não seja exclusivamente sobre trabalho, né, para explorar mais outros papéis que não foram tão bem ocupados assim, né, e principalmente poder descansar, porque esse lugar é um lugar cansativo também, de provedor, de ter que dar conta de tudo, de ter que sustentar todos e todos, de não poder deprimir, de não poder vulnerabilizar, né? É um uhum. Não, mas super-homem. interessantíssimo isso que você está falando, que eu tenho um outro paciente, agora eu vou lembrando dos casos, né? Eu tenho outro paciente que outro dia virou para mim e falou assim, Breno, você acredita que domingo, né, né, ele estava falando, ele estava se referindo ao domingo dele, e falou assim, domingo eu acordei 1 hora da tarde, perdi o horário, acordei tarde, nossa, não fiz nada no meu domingo e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, você tinha alguma coisa de trabalho para fazer? Não. Você tinha se comprometido, você tinha marcado algo com alguém? Não. Eu falei assim, então por que você está se culpando de ter descansado no teu domingo, né? Porque Olha assim, só. você descansou, você dormiu até um pouco mais tarde, e qual o problema disso, né? Mas para ele, aquilo foi um absurdo. Ele dormiu até 1 hora da tarde e ele perdeu o dia, ele não aproveitou o dia, né? Fica com aquela sensação de, nossa, inutilidade. Sendo que ele poderia ter valorizado o fato de assim, poxa, eu descansei um pouco mais porque eu, né, vinha de uma semana cansado. Então, por que se culpa, né? Talvez justamente dessa leitura, né? Dessa exigência de sempre ter que fazer, porque o homem que é homem, né? E eu cresci ouvindo isso, por exemplo. Homem que é homem tem que acordar cedo, homem que é homem tem que trabalhar, né? E por quê? Porque se você acordar depois das 10 horas, você é vagabundo, né? Então tem que acordar cedo, tem que produzir, tem que fazer. Eu acho que são tantos conceitos, são tantas exigências que vão se enraizando, que são essas as toxicidades da masculinidade, né? Que hoje nós estamos em crise por quê? E ainda bem que talvez a gente esteja em crise, Que a né? crise é uma É, oportunidade também, né? exato. A crise é a oportunidade da gente reformular tudo isso que faz muito mal pra gente, né? Porque assim, vamos ressignifica isso na tua vida. Eu virei para ele e falei assim, ó, ressignifica isso, né? Se você consegue desfrutar do teu domingo, dormindo até mais tarde, que bom, faça isso mais vezes, porque você tem uma vida muito atribulada, a tua semana é corrida, então nada mais justo do que você poder tirar o domingo para descansar. Então, ressignifica. E eu acho que é isso, né? Eu falo para muitos pacientes meus, ressignifica isso na tua vida, né? Porque você não precisa viver com essa exigência, você não precisa ficar se cobrando, né, de uma maneira tão severa como você se cobra, né? Pega mais leve com você. Então, quando você faz essa proposta, né, você convida esses homens a dar alguns passos para trás, eles começam a rever o lugar deles, né? Por isso que eu falei brincando, né? Falei brincando não, mas é até uma leitura de um sociólogo chamado Michael Kimmel, um sociólogo estadunidense, que ele fala, né? O homem está em crise porque em determinado momento, ele achou mesmo que ele estivesse no trono e ele foi destronado, ele foi tirado de um lugar confortável para ele. Sendo que esse lugar nunca foi confortável, esse É lugar sempre foi um lugar de desconfortável. cobrança, totalmente desconfortável, incômodo, sofrido, né? E é tão sofrido que esse sofrimento gera um sofrimento silencioso, é muito silencioso esse sofrimento nos homens, né? É. Tem até para contextualizar isso, tem um dado estatístico que nos Estados Unidos, na Associação de Psiquiatria norte-americana, ela fez uma pesquisa e que 80% dos homens eles sofrem de alexitimia. O que é alexitimia? A alexitimia é uma condição, né, psíquica no qual a pessoa ela tem dificuldade de identificar e dar nome àquilo que sente, né? E 80% das pessoas que sofrem de alexitimia são homens, né? Por que será? Porque muito desse enclausuramento, né, é esse aprisionamento cultural, né, da onde esses homens eles não eles vivem cobranças, vivem exigências e não conseguem falar sobre aquilo que sentem. Então, assim, olha,
eu não faço a mínima ideia do que eu estou sentindo. Eu só sei que eu perdi o meu domingo, eu deveria ter feito alguma coisa, né? E aí, assim, o que que você sente em relação a isso? Não sei, né? Não sei te dizer, né? E então, para muitos homens isso é sofrido, não poder externalizar, né? Verbalizar, dar nome, Tá, né? Para nome. essas emoções. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar. E eu tenho trabalhado muito isso, inclusive no consultório. Isso é interessante, né? Eu não falei para você, não sei se você viu, mas eu sou psicoterapeuta corporal, tenho formação em Uhum. biociência e análise bioenergética, né? Essas duas formações contribuem muito nesse sentido, né? Porque quando a gente não tem a palavra para dar nome, a gente tem a sensação corporal, né? E um ótimo caminho para ir identificando e aprendendo a nomear é através daquilo que acontece no corpo, de onde é que esquenta, de como é que minha respiração fica, né? De poder fazer contato com essa sensação corporal, respirar e sentir que emoção que vem, porque aí você vai dando uma expressão, mesmo que não seja através de palavras, mas através do corpo, né? Eu acho que esse também é um caminho para ir contribuindo para esses homens irem encontrando com a sua expressão. Né? Porque assim como quando a gente é bebê, a gente expressa pelo corpo, né? Depois que as Exato. palavras chegam. Então acho E que olha que aí você. pode falar. Pode. Não, que eu só ia só pegar essa tua provocação que eu acho ótimo, porque e é uma provocação muito legal, porque entra num outro campo que eu acho que para os homens é extremamente necessário olhar para isso, né? Que é assim, o que que o meu corpo está dizendo, né? A gente ainda é muito engessado, né? No nosso corpo, corporealmente. E esse engessamento, né? Que é assim, eu sou engessado para poder, né, para poder sentir os sinais que o meu corpo está me dando, para poder reconhecer. Então eu acho que sim, viu, Maíra? Eu concordo muito com você. O nosso corpo ele é o principal sinalizador do que está acontecendo com a gente. Se eu não sei ainda dizer exatamente o que eu estou sentindo, mas eu tô sentindo alguma coisa no meu corpo, eu tenho uma sensação de mal-estar, de incômodo. Então, deixa eu começar a olhar para isso, deixa eu tentar identificar, deixa eu explorar isso melhor. Então, é uma área, é um segmento nos estudos de masculinidade, né, olhar para o nosso corpo como sinalizador das nossas dores, né? Porque o nosso corpo, enquanto a gente silencia, o nosso corpo Não. não silencia, ele grita, né? Então, olhar para isso é um desafio também, né? Dentro dos estudos de masculinidade. Isso me remete a um cliente meu que ele fala assim, Maíra, eu acho que eu tô bem. Aí eu falei assim, você acha que tá bem? Ele falou assim, não tenho nada assim em mente, eu acho que eu não tô sentindo nada, mas eu acho que eu tô bem porque eu tô sentindo um negócio aqui na minha garganta que eu não sei dizer exatamente o que é. Às vezes me vem um formigamento no pé, uma palpitação, eu falei assim, parece que o seu corpo começou a comunicar alguma coisa para você, né? Faz sentido esse eu acho, porque parece que tem algo aí que não tá tão bem assim. Exato. Eu acho que é esse o ponto mesmo. E então eu acho que assim é uma provocação e uma reflexão que a gente tem que fazer. Mas aí eu também assim pensando em consultório uma outra pensando em consultório e não só em consultório, né? Eu acho que tem um instrumento que eu acho que socialmente também é algo que a gente pode praticar, né? É que eu falo isso muito no consultório porque no consultório tem sido muito eficaz, né? Esse instrumento que é a comunicação não violenta, né? Tem Sim. um livro, inclusive, do o Marshall Rosenberg, que é do mesmo título, né? Comunicação não violenta, o CNV, que traz 4 passos aí, né? Que é a observação de sentimentos, as necessidades e o pedido, né? É um instrumento que eu utilizo muito com os homens como uma forma mesmo deles conseguirem mapear melhor, né? Não só os sentimentos deles, mas que eles consigam ter falas mais assertivas, né? Serem mais claros nas suas Assertivo sem questões. ser agressivo, né? Assertivo sem ser agressivo, exatamente. Então, assim, você pode ser assertivo, você pode ser objetivo, você pode ser mais claro nas suas demandas, nas suas questões, mas antes de você pedir algo ao outro, a sua parceria, né, identifica primeiro o que você está sentindo. Então, a comunicação não violenta, ela vai mapeando mesmo, né, e cada passo dela tem ajudado muito, né, eu vejo isso,
essa fluidez, né, nos meus pacientes, como vai ajudando nessa comunicação, né? E é uma comunicação que você faz ao outro, mas que reverte, né, e reverbera totalmente em você também, porque à medida que eu consigo identificar o que eu sinto, que eu consigo identificar minhas necessidades, né, e principalmente que eu consigo fazer pedidos mais claros e não agressivos ao outro, nossa, como isso tem um resultado direto em mim, né? É Como isso é maravilhoso, transformador né, também. Breno? Porque assim, é sair do Então, lugar de acusação para sair do lugar de identificação do que é isso, de que incômodo é esse, né? E perfeito, ao é isso. fazer isso, você dá oportunidade também para a sua parceria conhecer você melhor, desenvolver empatia, compreender da onde vem aquilo que você está sentindo e expressando, mesmo que ela não concorde, né? Que a parceria pode não concordar. Não é porque você não Sim, concorda com alguém que você precisa estar em guerra com essa pessoa, né? exato, exato. Acho que o Inclusive, exercício é poder, na verdade, eu falo isso muito para os casais que eu atendo. O exercício da relação é a gente poder incluir os sentimentos e as emoções do outro, né, sem necessariamente guerrear sobre isso. Porque as diferenças perfeito. elas podem coexistir sem que exista agressividade. E eu concordo com você que a comunicação não violenta, principalmente para os homens que têm mais dificuldade de encontrar essas palavras mais adequadas, que não estão tão habituados a isso, é um caminho assim fundamental para instrumentalizar mesmo as relações Uhum. se tornarem mais funcionais, né, Breno? Exatamente, exatamente. Então, eu acho muito legal a gente, né, a gente poder falar sobre isso também, porque uma coisa a gente discutir, né, sobre masculinidades tóxicas, a gente entender o homem contemporâneo, essa outra expressão das masculinidades e essas crises que vão acontecendo, e ao mesmo tempo trazer isso para a prática, né? Entender que assim, como é que a gente pode mudar, como é que esses homens eles chegam, mas como é que eles podem se valer mesmo, né? Eles podem melhorar os seus recursos próprios, né? E que instrumentos que eles podem utilizar para colocar, né, no dia a dia deles, para que eles consigam se comunicar melhor, para que eles consigam falar mais sobre seus afetos, se relacionar de uma maneira mais saudável, né, e construtiva com as suas parcerias, mas nos seus vários contextos que ele transita. Então, é muito importante a gente trazer esses exemplos de consultório também, porque eu Sim. acho que isso ilustra muito bem, muito do que a gente vai falando, né, Maíra? É. E Falando é possível É mudar, né? possível, sim. E falando desse exemplo de consultório, eu vou trazer para você uma coisa que, assim, parece que foi um chama, né? A gente estava aqui com esse podcast agendado e essa semana no consultório surgiram várias coisas nessa direção, né? E uma das Sim. questões que me chamou muita atenção foi uma mulher, na verdade, que trouxe, né? Trouxe aí um atravessamento dessa masculinidade tóxica, porque é importante a gente perceber que não é só um lugar do homem, é o lugar que a mulher, quando foi também, né, colocada nesse lugar subalterno, ela também foi compreendendo que esse era o lugar de pertencimento e de atuação do homem na relação. Então tem muitas Uhum. coisas antigas que estão entranhadas na mulher, né? Aí Então, essa, né, Breno, eu estava no consultório e veio essa cliente trazer uma coisa assim que me chamou a atenção, inclusive chamou a atenção até do marido dela. Ela chegou assim e falou que esperava que quando fosse para ter iniciativas de convidar para sair, de fazer algo diferente, que isso viesse dele, porque ela achava que esse era o lugar do homem na relação, o lugar de tomar as iniciativas, de tomar a frente. Aí o marido olhou assim para ela e falou assim: Mas você não acha que isso é um pouco machista, não? Você não pode tomar a iniciativa, por que que eu que tenho que sempre chamar você para fazer as coisas, né? E isso aham. falando desde a saidinha do shopping até o sexo, né? Ela fica aguardando que ele sempre venha até ela, que ele a conduza, né? E trazendo assim do quanto isso, ela acha que esse é o lugar do homem. Então a gente precisa observar que às vezes as mulheres, sem querer, também vão alimentando esse padrão mais antigo, né? Não Sim. adianta você querer, vamos dizer assim, ser confortável na hora que você tem um provedor e desconfortável na hora que o seu provedor quer controlar você. Exato, exato. Mas e é muito legal porque aí você me faz pensar primeiro que lugar é esse, né?
Que lugar é esse que a gente ocupa? O que a gente quer dizer com o lugar, né? É, o lugar geralmente que nós ocupamos, o lugar social, ele é um lugar imposto, né? Ele é um lugar já determinado, né? Então assim, poxa, qual é o lugar do homem socialmente? Hoje, eu prefiro, eu não sei, talvez a gente tem que ressignificar isso. Não tem um lugar, né? Não tem um Isso. lugar do homem, não tem um lugar da mulher, né? Esse lugar existiu durante muito tempo, né? E esse lugar ele era o quê? Ele era determinado, ele era arbitrário, ele era um lugar de violência, inclusive, porque o próprio machismo, ao mesmo tempo que ele violenta muitas mulheres, as mulheres sempre vão ser muito mais vítimas do machismo que os homens, mas o homem ele é violentado tanto quanto, né? Ele é violentado também pelo machismo, não tanto quanto as mulheres, mas ele é violentado também por esse machismo. Então, assim, esses lugares sociais, eles são determinados e, portanto, são lugares de violência. Eu acho que talvez a gente esteja no momento social que a gente tenha que ressignificar este lugar, né? Nós não temos lugares a ocupar. Nós temos posicionamentos diferentes, nós temos transições a fazer, né? Nós temos fluidez, né? Nas nossas relações, nas nossas interações com as pessoas. Mas um lugar fixo a gente não tem mesmo. Então é muito legal quando ele vira. Esse é o ponto, né? Eu acho que Esse é o esse é o ponto. ponto que adoece. Esse lugar Isso, fixo, como se tivesse isso. assim, essa energia que é masculina e pega isso que é seu e essa energia que é feminina e você não transitar, né? Eu vinha conversando hoje pela manhã com Thales Medeiros, meu amigo, que eu falei para você que fez o podcast com a gente sobre a homofetividade masculina, Sim. né? Inclusive está aqui no canal, pessoal, quem quiser, né, depois dar uma olhadinha. Foi um papo maravilhoso e ele trouxe isso. A gente trouxe essa discussão, né, Breno? O quanto, na verdade, essas duas energias, elas estão dentro de nós. São Uhum. polaridades complementares que todo mundo tem. Você é homem, você não precisa ter só uma energia masculina, né? E eu não gosto nem mais de chamar tanto isso de energia masculina e energia feminina, porque eu acho que a gente Concordo. acaba caindo num lugar que não é isso, né? Mas existe uma energia mais ativa e uma energia mais sensível, que faz parte de todo sujeito, independente do seu gênero, da sua orientação afetivo-sexual, né? Então, poder transitar, poder estar nessa fluidez, né? De repente, tem um momento no casal que alguém pode estar mais ativo, assertivo, conseguindo produzir, o outro pode estar mais sensível, dando conta de outras coisas inerentes à família, à relação, né? E a gente ter a habilidade de fazer essa troca, né? Esse caminhar por todos os lugares é importante para a gente na relação enquanto ser humano, para você não ficar Exato. enrijecido, engessado, Exato. né? É isso mesmo. É por isso que eu acho que essa proposta da gente rever o lugar fixo não é nenhum lugar, né? Eu acho que são as transições. Eu gosto muito de Isso. pensar, Maíra, nas transições que nós temos que fazer em vida, né? Porque a gente transita fisicamente para os vários lugares que a gente frequenta, a gente transita na vida, né? Então eu cresço, eu evoluo, eu estudo, eu trabalho, eu tenho filhos, eu namoro, eu caso, eu envelheço. Então a gente está em plena transição. A gente transita na própria relação. Então, poxa, o meu amor, o meu amor, né, o amor começa como uma sementinha, vai germinando, vai crescendo, né? E aí eu vou me acostumando, eu vou convivendo, eu vou entendendo os hábitos do outro, o outro vai fazendo leituras também minhas, e a gente vai transitando junto no processo de apaixonamento, de amor, né, de construções. Então, tudo são transições, né? Quando a gente fala do lugar, o lugar ele é fixo, ele vai ao contrário daquilo que se transiciona, né? Então eu gosto Perfeito. das transições. Nós estamos num momento social que a gente está falando de transições de gênero, né? Olha que legal, né? A gente pode contextualizar isso nos universos trans, mas a gente está falando isso do gênero. Tudo cai em gênero, né? E o gênero ele está em plena transição. Por quê? Porque os papéis não são mais fixos, os lugares não são mais fixos, as funções, né? Ser homem, ser mulher, de novo, né? Simone de Beauvoir ela estava corretíssima. Não se nasce mulher, torna-se. Por quê? Porque está transitando, né? Assim como os homens tornam-se também homens, porque estão em transições, E é né? interessante que parece que é justamente o lugar fixo que vai trazendo sofrimento para as pessoas e para a relação. Uhum.
né? Eu Porque concordo esse muito com lugar você. fixo que se ocupa, às vezes vai colocando você numa expectativa com relação ao outro, de que ele esteja em um determinado lugar para atender às suas necessidades. E quando aquilo não vem, se ele está transitando e você está fixo no lugar, vai dar choque aí em algum momento, né? Porque Exato, o outro está fluindo e exato. você está ali enrijecido e engessado, né? Mas e até porque não cabe mais nesse mundo contemporâneo da gente o lugar fixo, né? São transições É. constantes, né, Breno? Você quer ver uma coisa fascinante? Eu tenho um paciente que ele tem 65 anos, né? É um jovem senhor, né? Mas que já vem de uma geração, né? Já vem de uma geração também com um olhar muito já mais enrijecido, né? Da própria estrutura masculina, de relacionamentos, né? Do amor, das expectativas, cobrança e tal. Mas ele, aos 65 anos, ele está em terapia e ele consegue fazer as transições, né? Eu vejo o esforço dele de sair do lugar fixo. Então ele vira para mim e fala: não, aqui a minha esposa outro dia ela colocou uma saia mais curtinha e, e nós saímos, né? Nossa, Breno, eu já fui aquele cara chato, sabe? Que ficava reclamando da roupa dela e tal. Hoje em dia, ela colocou outro dia uma saia mais curta, eu nem liguei muito. Aí eu falei assim, é mesmo? Você nem ligou muito, né? Ah, que bom que você deixou ela sair com a saia curta, né? Aí ele deu risada e falou assim, porque eu acho que antigamente eu ia meio que tentar proibir e tal. Eu falei assim, mas que bom que hoje em dia você nem abre a boca mais pra querer proibir nada, né? Porque não precisa, né? Aí ele falou assim, e no final das contas ficou tudo bem. Ela gostou, eu gostei, tá tudo certo. Aos 65 anos, Olha aí, reaprendendo algo que ele fazia antes e que hoje ele está ressignificando a saia curta. Entende? olha aí que Não, legal. não só a saia curta, ele está ressignificando o quê? O corpo da esposa, que ele não tem que ficar se intrometendo, que ele não tem que ficar objetificando, que ele não tem que ficar controlando, que o corpo da esposa não pertence a ele. Então, assim, qual o problema ela querer hoje usar uma saia um pouquinho mais curta? E não é mini saia, não. É uma saia mais curta, assim, abaixo do joelho, né? Que para ele já era muito curto, imagina. Então, assim, significa mesmo, né? Mas eu É, acho legal essa ideia, essa questão. Né, aos 65 anos, conseguindo, se esforçando para olhar para questões que antes ele entendia que ele se esbarrava ainda, né, com essa rigidez toda. Então, que bom, né? Que bom isso é que muito lindo, né, Breno? Eu estamos acho transitando. Exato, é muito lindo. exato. Eu acho que assim, independente do tempo que a orquestra tem, a gente sempre tem que afinar os instrumentos antes de Ah, tocar. perfeito. É Então, isso, é esse o caminho, né? é isso, Breno, é meu isso. querido, estamos chegando ao fim do nosso Ah, não brinca, podcast. Eu sério? estou assim Não, super imagina que feliz delícia. desse bate-papo com você. Acho que ainda passaria aqui horas, né? Mas acho que a gente contemplou tudo que era mais importante para esse primeiro encontro nosso. Eu digo primeiro encontro já dizendo que vai ter o segundo, hein? Por Gostei favor. tanto que quero poder ter outras conversas e bate-papos com você. E queria convidar vocês que estão assistindo a gente para deixar os comentários, trazer perguntas para mim, para o Breno, para a gente poder esclarecer, sugerir temas. Se não tiver inscrito no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os novos vídeos e participar com a sua contribuição, que para a gente é sempre muito importante. A gente que está construindo esse caminho, né, de esclarecimento, de trazer mais conhecimento, a gente sempre gosta de escutar o que é que vocês precisam saber da gente que está nessa estrada, né, Breno? Querido, Exato. muitíssimo obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Imagina, eu já de antemão já aceito o convite para voltar a hora que você quiser. Eu costumo dizer que um convite de colegas e amigos como você, para mim, é sempre é uma solicitação que eu atendo prontamente. Então, precisando, estou sempre à disposição. E para mim foi um enorme prazer. Prazer não só em falar, mas bater esse papo com quem a gente admira de novo, né? Acho o teu trabalho também incrível e importante. E que bom que a gente está caminhando juntos. Vamos Que seguir. bom. Vamos seguindo. Um beijo, querido. Outro para vocês, Zé. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Até.